Pessoal, direto da caverna de número 6. Hoje eu pensei em fazer um vídeo falando sobre como estimular a literatura, a leitura por meio da fantasia, certo? A gente vai começar a falar sobre isso agora. Muito obrigado a todo mundo que já se inscreveu. Lembra de curtir aqui. Vamos nessa. Bom, a primeira noção que eu acho bem interessante, bem importante, é lembrar que a leitura, né, a literatura não tem compromisso nenhum com a realidade. Não precisa aquilo ter sido verdade. Eu acho que todos vocês já contaram a história para alguma criança e ela ficou, mas isso não pode acontecer, isso não tem como acontecer. Não importa, tipo, de verdade, assim. Eu acho que isso às vezes é reflexo de pais que ficam comentando, eita, que mentira isso acontecer e tal. Eu sei que é algo que é espontâneo, mas a gente, por exemplo, em casa evita isso. A gente engaja muito a Lígia nesse ambiente de brincadeira, sabe? De fantasia, em que ela sabe que ela pode imaginar. E a gente ajuda ela muito a imaginar com isso e ela embarca. E vocês conseguem fazer isso muito bem em casa. Mas vamos lá, vamos falar dos livros. Acho que comentar alguns autores e algumas séries que são importantes, né, de livros para a gente falar sobre literatura fantástica. Bom, eu li recentemente que sem esse autor do qual eu vou falar agora não existiria fantasia moderna, certo? Esse autor é J.R.R. Tolkien, certo? Tolkien escreveu uma série que ficou muito conhecida no mundo chamada O Senhor dos Anéis e que inicia-se com o livro O Hobbit, que é um dos meus livros favoritos da vida, certo? E nesse tema, o Tolkien ele traz vários seres fantásticos de universos diferentes que conseguem interagir e que conseguem lutar guerras em comum, sempre com um objetivo baseado na dignidade, na honra, certo? Mas sempre estimulando o lado da fantasia, assim, coisas inimagináveis. Então, assim, muitas das coisas de literatura de fantasia que vieram depois dependem de Tolkien para ter acontecido, certo? Talvez ele foi aquela fagulha inicial, era um professor universitário, alguém que tinha conhecimento de idiomas, era um filólogo, um linguista. Então, alguém que trouxe isso muito para os seus livros e que estimula as pessoas até a estudar literatura futuramente. Então, J.R.R. Tolkien é o primeiro. Bom, depois, eu tive a sorte de ler na minha vida primeiro Hobbit e O Senhor dos Anéis e depois ler esse livro que eu vou falar agora, nessa série de livros, que é a do Harry Potter. Então, muitas das coisas que eu vi, que eu conheci em Tolkien, eu vi na saga do Harry Potter. Muitos dos animais fantásticos que ele já tinha falado, por exemplo. Muitas das coisas eu já conhecia um pouco. Mas eu penso que J.K. Rowling foi muito certeira em trazer isso para a literatura infantil e infanto-juvenil. Então, assim, existem muitas pessoas que começaram a ler e se empolgaram para ler por causa de Harry Potter, né? E é algo que vem acontecendo com muita frequência. Aí eu queria aproveitar para dizer que esse tema do Direto da Caverna foi sugestão do meu amigo Bruno Vasco, que é um grande fã de J.K. Rowling, de Harry Potter, e que sempre fala sobre isso e traz esse tema nas nossas conversas. A série Percy Jackson de Rick Riordan também é um bom exemplo de como começar na literatura fantástica, porque combina elementos da mitologia grega. Então, assim, eu sou da geração que assistiu Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo. Então, muita coisa de mitologia que eu sei, eu me baseei no que foi usado nos Cavaleiros do Zodíaco. Isso pode acontecer com as crianças que leem Percy Jackson, né? Tem mais interesse, querer saber mais sobre mitologia. Isso é muito interessante, assim, esse tipo de literatura fantástica que traz elementos antigos, muito antigos, e coloca eles no mundo atual, assim, que faz essa mescla de elementos, assim. É muito instigante, muito interessante. Bom, a próxima indicação é a série de livros Diário de Pilar, de Flávia Lins. E nesses livros a autora faz uma brincadeira muito interessante com os lugares para os quais a Pilar quer viajar. Então ela entra em uma espécie de uh, portal, né, no quarto dela e ela é levada para esses lugares e os livros dialogam uns com os outros. Então a série tem essa vantagem, né, de um livro puxar a necessidade da criança ler outro. Assim. Indico particularmente o Diário de Pilar na Grécia, que é um livro pelo qual eu tenho um apreço grande. E, para finalizar, trazer um tema um pouco mais adulto, mais universo adulto ali, se chama 1Q84, é uma série de livros do autor japonês Haruki Murakami, e é um dos meus autores favoritos, assim, porque ele consegue trazer dramas muito humanos, assim, muito pessoais, e misturar eles com fantasia, então, com passagem para outros mundos,
com encontro com animais fantásticos, sabe? Então, assim, é algo que eu acredito que dê muito trabalho você conseguir fazer essa mistura entre as características mais psicológicas das pessoas, misturadas com essa possibilidade de ir para outros mundos, sabe? Com perigos reais serem encontrados. Então, um Q84 é uma boa indicação para quem quer ler literatura fantástica, certo? Não tanto indicado para crianças nem para adolescentes, para adultos é mais voltado para isso. Bom, esse foi o Direto da Caverna de número 6. Fico muito feliz sempre com os comentários, sempre com a resposta que eu recebo, com os compartilhamentos, certo? Compartilhem com as pessoas que vocês gostam, indiquem para pais, né, que querem estimular as crianças a ler, indiquem para professores, certo? Acredito que esse seja um bom público desse canal e dessa proposta que eu coloquei para compartilhar o que eu vivi e o que eu li com vocês, certo? Muito obrigado, até o próximo.